E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos pensadores mais, uau, fascinantes e, fala a verdade, um dos mais complicados da filosofia, Gilles Deleuze. Se esse nome já apareceu por aí, mas as ideias parecem um verdadeiro quebra-cabeça, pode ficar tranquilo que a gente vai encontrar junto um caminho para entender o pensamento desse cara, que continua, sabe, mudando o jeito como a gente enxerga o mundo. Olha, para começar, vamos pegar essa citação que é, tipo, a chave de tudo. Para Deleuze, a filosofia não serve para ficar só interpretando o mundo, sabe? Contemplando. Não. A filosofia serve para criar, criar conceitos. E essa sacada, que parece simples, muda completamente o jogo. A filosofia deixa de ser um espelho da realidade para virar, sei lá, uma oficina, uma caixa de ferramentas mesmo, para a gente construir novas formas de pensar. E é exatamente essa ideia de criação que destrava todo o pensamento dele. Pensa bem, se filosofar é um ato de criar, então as ideias do Deleuze não são tipo um retrato fiel e parado da realidade. São mais como um convite, sabe? Um chamado para a gente construir com as próprias mãos novas maneiras de enxergar e de viver a vida. Ok, mas antes de a gente construir o novo, a gente precisa primeiro entender contra o que ele está se rebelando, digamos assim. O Deleuze coloca o trabalho dele como uma baita ruptura com uma tradição filosófica gigante que ele apelidou de filosofia da representação. Bora entender o que diabos isso significa. Então, aqui está o pulo do gato. O pensamento tradicional, que vem lá desde Platão, ensina o seguinte: para a gente conhecer alguma coisa, a gente precisa comparar com um modelo ideal, uma identidade fixa. Tipo, a ideia de uma cadeira perfeita, ou de uma justiça perfeita. E tudo mais seria uma cópia disso. O Deleuze, não. Ele vira essa lógica de ponta-cabeça. Ele diz que o mais importante não é a identidade, mas sim a diferença. A realidade, para ele, não é feita de cópias de um modelo original. Ela é um fluxo constante de processos, de coisas únicas, singulares. E essa lógica é tão forte que vale até para uma coisa que parece simples, como a repetição. Para a gente, no dia a dia, repetir é só fazer a mesma coisa de novo, certo? Mas para Deleuze, não. A repetição de verdade nunca é idêntica. Pensa num músico tocando a mesma música toda noite. Mesmo que as notas sejam as mesmas, cada execução é única. Tem uma energia diferente, uma emoção nova, ou seja, cada repetição é, na verdade, um ato de criação que produz diferença. Beleza. Então, se os modelos antigos já não servem mais, como é que a gente descreve essa nova realidade? Bom, é aí que o Deleuze nos dá conceitos novos, ferramentas novas para pensar esse mundo que não para, que está o tempo todo em movimento, sempre se transformando. Ao invés da gente olhar para o mundo e ver um monte de coisas separadas, aqui uma cadeira, ali uma árvore, lá uma pessoa, o Deleuze convida a gente a ver multiplicidades. E o que é isso? Uma multiplicidade não é uma coisa só, uma unidade. É um sistema dinâmico, um conjunto de relações. O exemplo da floresta é perfeito. Uma floresta não é só um amontoado de árvores, né? É um ecossistema inteiro, super complexo, interligado, que está mudando o tempo todo. E o que move essa transformação toda? É o que ele chama de devir. E a grande sacada aqui é que o devir não tem um destino final, um ponto de chegada. Não é, por exemplo, a lagarta virando borboleta. O devir é o processo, é a transformação acontecendo. É tipo entrar numa zona de encontro, de contaminação com outra coisa e criar algo novo que acontece entre vocês dois, sem que um precise virar o outro, entende? Para isso ficar mais concreto, ele usa uns exemplos bem famosos, tipo devir animal ou devir mulher. Mas calma, não é sobre sair imitando um bicho ou se transformar literalmente numa mulher. A ideia é se conectar com as forças, com as intensidades que eles representam. Por exemplo, o devir animal pode ser sobre acessar um jeito de perceber o mundo mais instintivo, menos preso na razão. Já o devir mulher pode ser uma forma de escapar de um modelo masculino dominante. No fundo, é sobre experimentar novas maneiras de sentir, de perceber, de estar no mundo. Certo. Então, se a realidade é essa rede toda complexa e dinâmica, a gente vai precisar de modelos novos para pensar nela, né? É exatamente aqui que o Deleuze, junto com o grande parceiro dele, o Félix Guattari, nos apresenta algumas das suas ferramentas de pensamento mais poderosas.
E aqui a gente tem a principal proposta deles, de forma bem visual. De um lado, o pensamento tradicional, que eles chamam de arbóreo. Pensa numa árvore, tem uma raiz principal, um tronco e os galhos que vão se dividindo, tudo bem hierárquico. Do outro lado, eles propõem o pensamento rizomático. Imagina aquelas gramas cujo sistema de raízes se espalha por debaixo da terra para todo lado, sem ter um centro, um começo definido. É isso. E as características desse rizoma são incríveis. Olha só, qualquer ponto pode se conectar com qualquer outro ponto. Não tem hierarquia, não existe um começo ou um fim, só um meio que está sempre crescendo. E se você quebrar uma parte, não tem problema, ele dá um jeito de crescer por outro lado. O melhor exemplo disso hoje em dia é a internet, né? Mas a gente pode pensar também em como um boato se espalha, ou como um movimento social sem um líder único consegue se organizar. É um modelo para a gente pensar a conexão de um jeito totalmente livre e aberto. E agora, agora a gente chega num dos conceitos mais famosos e provavelmente mais misteriosos de todos. Segura aí. Afinal, o que é um corpo sem órgãos? Não, de jeito nenhum, não é um corpo de verdade sem braços e pernas. Pensa no corpo sem órgãos, mais como uma tela em branco. É um estado, um momento em que todas as funções organizadas, todos os hábitos do nosso corpo e do nosso pensamento, tipo o que a gente deve ser, como a gente deve agir, ficam suspensos, em pausa. E é nesse espaço de pura possibilidade, de potencial total, que novas conexões e novas formas de existir podem aparecer. É um campo de provas, de experimentação para a gente descobrir tudo que um corpo pode fazer. Então, depois de todos esses conceitos que parecem super abstratos, a pergunta que não quer calar é, tá, mas por que o Deleuze é tão importante hoje em dia? Qual é o impacto real de tudo isso na prática? Bom, o alcance do pensamento dele é simplesmente gigantesco. As ideias dele não ficaram presas só na filosofia, não. Elas se espalharam, sabe? E fertilizaram um monte de outras áreas. A gente está falando de teoria política, teoria da arte do cinema, antropologia, estudos culturais, teoria social. Tudo isso foi impactado, ganhando novas formas de analisar o mundo. E aqui está o ponto central de tudo. A filosofia do Deleuze não é só para descrever o mundo, ela é uma ferramenta ativa, uma caixa de ferramentas, lembra? Ela nos dá o que a gente precisa para questionar hierarquias, para desafiar as estruturas de poder que são muito centralizadas. E o mais importante de tudo, para a gente poder imaginar e de fato experimentar novas formas de organização social que sejam mais livres, mais criativas. E para fechar, fica essa pergunta para a gente pensar. Quando Deleuze nos liberta da necessidade de ter uma única raiz, um único fundamento para tudo, ele abre um campo de possibilidades imenso. Se o pensamento pode mesmo crescer como um rizoma, sem centro, sem hierarquia, para onde será que ele pode nos levar? Que novos mundos, que novas formas de vida a gente pode criar? A resposta, quem sabe, está justamente em começar a experimentar.